Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Mais uma aula de gramática começando. Eu sou Marcelo Santos, professor de inglês, e hoje a aula é sobre pronomes indefinidos. Basicamente, a aula é sobre o uso de some, any, no e seus derivados, certo? Não são muito comuns em questões de vestibular diretamente, mas são bastante frequentes em textos. E vai te fazer uma tremenda diferença saber reconhecê-los e, mais ainda, entender o sentido que ele traz para cada sentença. Perfeito? Então vamos nessa. Primeiro aqui, bora falar sobre o some. Some em português é o nosso algum, alguma, alguns, algumas. Então some ele é masculino, feminino, singular e plural. Para muita gente, some vai ser usado apenas em frases afirmativas, mas não é bem isso. Quer ver? Primeiro exemplo aqui é de um some em forma afirmativa. Está ali em We have some time left. Quer dizer, nós temos algum tempo livre, nós temos um pouco de tempo disponível. Só que pouca gente se lembra que eu posso também usar o some em perguntas, desde que essa pergunta ofereça ou então ela peça algo. Exemplos: Can you give me some help? Quer dizer, você pode me dar alguma ajuda? Você pode me dar um pouco de ajuda? Perceba que a pergunta está pedindo por ajuda. E toda pergunta que faz pedidos, você mantém o some na pergunta também. E na de oferta, está ali embaixo em Would you like some coffee? Quer dizer, você quer um pouco de café? Você quer algum café? Então, por favor, pare com aquela ideia de que o N é o some da pergunta. Muita gente fala isso e não é bem assim, tá? Eu uso o some, que vai ser algum, alguma, alguns, algumas, em formas afirmativas, perfeito. Geralmente, quase sempre, o N vai ser o some da pergunta, só que se essa pergunta oferece ou então pede alguma coisa, você mantenha o some no lugar ali. Perfeito? Então tá ali, some na afirmativa e nesses dois tipos específicos de perguntas. Combinado? Agora vamos para o N. Quando você fala do N, perceba pela sua tela que ele vai nos três tipos de sentença, certo? Existe N da forma afirmativa, existe N na forma negativa e N na forma interrogativa também. Qual então é a complicação no uso do N? Ele muda de sentido a cada tipo de sentença. Tá? Primeiramente ali, você vê o N na forma afirmativa. A frase fala que I am so hungry, I could eat any of these. Colocando a frase em português, eu estou com tanta fome que eu poderia comer qualquer um destes. Então, anote aí que o N na forma afirmativa significa qualquer, certo? Agora vem o N da forma negativa. A frase fala em She doesn't have any money, quer dizer que ela tem dinheiro nenhum. Então note que o N da forma negativa, ele agora significa nenhum. E o N da pergunta? Aquele papo de que o N é o some da pergunta, nesse caso geral até que funciona, porque N na pergunta vai ser algum, alguma, alguns, algumas. No teu exemplo, do they have any children? Quer dizer que eles têm alguns filhos? Eles têm filhos? Então, o que pode complicar na sua leitura de um texto é essa mudança do sentido do N para cada tipo de frase. Então, voltando. N da forma afirmativa, ele quer dizer qualquer. N da forma negativa quer dizer nenhum. E N na pergunta quer dizer algum. Ele muda mesmo. Combinado? Agora vamos falar sobre o tal do no. Quem é o no? O no, como está ali já, note que esse sinal está entre afirmativa e negativa. Por que isso? Porque a frase com no, que significa nenhum no nosso português, perfeito? A frase com no, ela é uma frase negativa, muito embora o verbo não esteja na forma negativa. Isso por quê? Porque em inglês você nunca nega uma sentença duas vezes, tá? Olha para a frase de exemplo. Ela fala em There is no place like home. Quer dizer que há lugar nenhum como o lar. Há lugar nenhum como a nossa casa. Em inglês você nunca fala não há nenhum lugar. Perfeito? É sempre há lugar nenhum. Pensa comigo. Eu trouxe nada. Na lógica da língua inglesa, se eu não trouxe nada é porque alguma coisa eu trouxe.
porque o nada é o que eu não trouxe. Veja como eles pensam, é uma coisa muito mais mecânica. É quase o tal do menos com menos vira mais. A lógica é essa. Então a frase seria: eu trouxe nada, eu vi ninguém, eu tenho nenhum. Porque quem não viu ninguém é porque viu alguém. Eles pensam desse modo em inglês. Então, como o no já significa nenhum, o no sozinho já torna a tua sentença negativa. Tá? Ora, tem ainda outro nenhum na língua inglesa, que é o N da forma negativa. Então, perceba que aqui na sua tela você tem os dois exemplos, eles são a mesmíssima coisa. Tá? Tanto faz falar em there is no place like home, ou ainda em there isn't any place like home, dá no mesmo. As duas sentenças falam que há nenhum lugar como o nosso lar. Mas o no sozinho já torna a sua sentença negativa. Combinado? Então, bora seguir. E aí, se você já entendeu o uso de some, and e no, entender seus derivados, coisa mais fácil do mundo, porque eu tenho somebody, anybody, nobody, somewhere, anywhere, nowhere, sometime, anytime, no time, some way, somehow, anyway, anyhow, no way, no how, something, anything, nothing. E aí a lógica é a mesma. Lembra, some significava algum. Ora, somebody, alguma pessoa, alguém. Something, alguma coisa, algo. Tá? Somewhere, algum lugar. Sometime, algum momento. Se eu sei usar some, eu sei todos os derivados. Tá? Eu saio do algum para alguém, algo, algum lugar, algum momento, alguma forma. Tá? E o N? Lembra que o N mudava de sentido? Você tinha o N sendo qualquer, algum, nenhum. A lógica é a mesma. Por exemplo, o que anybody quer dizer? Depende da sentença. Tá? Se o N na forma afirmativa quer dizer qualquer, anybody na forma afirmativa quer dizer então qualquer pessoa. Se o N na pergunta quer dizer algum, anybody na pergunta quer dizer alguém. Se N na frase negativa quer dizer nenhum, então anybody em frase negativa quer dizer ninguém. A lógica é a mesma. Se eu domino as regras do uso de some, any e no, você consegue usar as mesmíssimas regras nesses derivados de some, any e no. Combinado? Super simples. Basta saber usar some, any e no. Fechado? Agora, uma coisa que confunde muito por aí em provas, e sim, essa hora aqui vai ser foco de questão de vestibular diretamente ligada à gramática, que é o uso de no, no one, none, é tão confuso que aparece até em provas do ITA de vez em quando. Vamos lá. Aqui para os exemplos. Primeira sentença fala que he has no food in the fridge. Quer dizer que ele tem comida nenhuma na geladeira. Então, no quer dizer nenhum. Mas na sua frase 3 aqui, no these books I have read none, quer dizer, estes livros eu li nenhum. Ora, então são dois nenhuns diferentes. Eu tenho o nenhum feito pelo no e tenho o nenhum feito pelo none. Qual que é a diferença entre eles? Simples. Volta para a primeira frase, para o he has no food in the fridge. O no, esse nenhum feito com no, ele pede nenhum o quê? Como está ali, no food, no friends, no time, no money, no books, no patience, nenhum alguma coisa logo na sequência, tá? No teu exemplo, no food, comida nenhuma. Esse é o uso do no sendo nenhum. Agora, volta para a frase 3. No these books, I have read none. Perceba que logo após esse none, não tem nenhum complemento. Ele vai ali sozinho, porque esse none da sua frase 3, ele retoma algo já antes mencionado, que no caso seria estes livros. Coloca a frase em português, Estes livros, eu li nenhum. Nenhum destes livros, ora. Então, a diferença é no uso, não no sentido. Quando eu faço esse nenhum com no, que é o da primeira sentença, eu vou ter que complementá-lo, no mais alguma coisa, que é aquilo a que ele se refere. E quando eu faço com none, ele sozinho se basta. Tá? Tem mais um outro caso para o uso do none, que é na última sentença. No none of the students failed the test. Nenhum dos alunos se deu mal na prova. Tá? Essa construção de nenhum de algo é feito com none.
pensa em none of us, nenhum de nós. None of them, nenhum deles. Certo? E o tal do no one da sentença 2? Vamos lá. Esse no one, tem gente que acha que é nenhum e nunca vai ser nenhum. No one quer dizer ninguém. Lembra de somebody, someone, que querem dizer alguém? Essa terminação de body ou de one para some, any e no fala sobre pessoas. Tá? Somebody, someone, alguém. Ora, então no one equivale a nobody. Cuidado, porque por aí em provas vão tentar te confundir, fazendo com que você ache que isso quer dizer nenhum. E negativo, isso quer dizer ninguém. Isso é igual a um nobody. Quando a frase fala de there is no one in the room, ela fala que há ninguém no quarto. Perfeito? Então, cuidado com o uso de no, none e de no one. Perfeito? É isso por hoje. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.